Boa noite, gente. Tô arrumando minha baguncinha aqui. Colocando um pouquinho em ordem. Tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram a semana? Seus lindos, bastante gente nova. Que legal. Boa noite, gente. Mandando aviãozinho pros amigos, pra família. Vamos compartilhar a nossa reforma íntima, né? Quanto mais pessoas felizes, quanto mais pessoas instruídas espiritualmente, melhor, né, gente? Boa noite, gente, todos vocês, cada um de vocês, viu? Cada um de vocês. Muito boa noite. Espero que todos tenham tido uma semana muito abençoada, muito iluminada por Deus. E assim a gente vai continuar, né? E gente, vai me falando, tá? Se o som tá muito alto. Aqui eu não tenho muita noção. Eu tô até com o meu ventiladorzinho ligado também. Não sei se tá atrapalhando. Me fala qualquer coisa, eu desligo. Mas hoje o tempo ficou um pouquinho melhor, né, gente? Um pouquinho mais fresco em comparação ao final de semana, que tava muito quente, né? Ligaram o forno de cozinha bem gigante. Caramba, foi fácil não. Muito bem-vindo, gente. Então vamos lá, quem tá começando, né? Quem já tá acostumado a fazer o evangelho já sabe. Mas quem tá começando hoje, quem tá entrando, já vão colocando a água para fluidificar, né? A espiritualidade já tá aqui prontinha, né? Os espíritos, eles chegam com antecedência nos nossos lares, viu, gente? Saibam disso, tá? Então, enquanto a gente está aqui conversando, harmonizando o ambiente, vão pegando a água de vocês, lembrando que a água que vai ser fluidificada, gente, ela tem que ser individual, tá? De preferência, cada um com a sua garrafinha ou copinho, né? Ou copo, que a espiritualidade vai colocar aquele remédio que você precisa, né? Para sua cura física, emocional, né? Espiritual. É isso aí. A Marinilza fala, eu não sabia do que, Ma? Que a espiritualidade chega antes? É isso. Porque é como a gente fala, por que os espíritos, a espiritualidade pede pra gente marcar, né, o evangelho no lar no mesmo dia, no mesmo horário, porque eles se programam, né? Então, uma turma que tá aqui com a gente, tá nos outros lares que estão fazendo o evangelho simultâneo com a gente, né? Então, eles se programam para estarem aqui com a gente, para trazer espíritos para aprender junto com a gente. Por isso que a gente fala, boa noite, por isso que a gente fala, gente, que o evangelho no lar, ele é um alimento, né, para nós encarnados e para os desencarnados, né? Quando a gente está fazendo o evangelho, gente, a importância é tão grande, né? A nossa casa, o nosso lar, né? Ele emana um fecho de luz. Claro que a gente, a olhos nus, a gente não enxerga, né? Quem enxerga são os espíritos. Então, aquele espírito que está vagando no espaço, né? Aqui pertinho da gente, né? Então, e fica iluminado isso. Então, essa luz atrai eles são atraídos por essa luz. Então, eles vêm aqui para aprender. Ah, Paula, mas tem espíritos na minha casa? Tem, mas não se preocupa, porque tem os espíritos superiores de luz que estão aí com vocês também, para ajudar esses irmãozinhos. Então, olha a importância, gente. Além da gente estar aprendendo,
você, até me arrepia de falar, você tem aí irmãozinhos que estão aprendendo junto com vocês. Além de muitas vezes de poder estar com algum ente querido. Viu, gente? Algum ente querido, né? Da sua família. O Enzo dá um oi. Deixa aqui, depois eu ponho. Vou passar aqui. Tá bom, dá um oi. Oi. Esse é o meu bebê. Então, gente, é isso. Então, a importância do evangelho no lar para saúde do lar e das pessoas, né? Então, é de suma importância, tá bom? Então, vamos fazer a nossa leiturinha do Gotas de Esperança? Um mocinho, um moção, né? Meu baby. Nosso Gotas de Esperança, aí o que eu vou pedir pra vocês? Vão pegando a água, se vocês não pegaram, viu, gente? Tá? Sem problema. Vamos... Um bebê gigante, né, amigo? Igual o seu, igual os seus. Boa noite pra quem tá entrando agora. Gente, sejam muito bem-vindos, viu? Todo mundo. Encarnados e desencarnados, né? A turminha que tá aqui junto com a gente, né? Então vamos lá, isso aí. Par ou ímpar? A Carlinha já começou no ímpar. Eu vou deixar o ímpar na minha mão esquerda para eu não me perder. Então, podem falar, gente. Ímpar. A nossa mensagem aqui eu vou pra gente escolher sem par. Justamente, né? De uma forma justa. Boa noite, gente. Quem tá entrando, par. Tá empatado. Par. Par. Camilinha, par. A Gabi desempatou. Par. Já foi. Isso aí. Mensagem par. Então vamos lá. O que é a espiritualidade maravilhosa que tá aqui com a gente? Tá guardando, né? Pra nós. Mensagem de número par. Mensagem de número 42. 42. Volte-se para dentro de você. Tenha uns minutos reservados diariamente para se comunicar com o Deus que está em seu interior. Ligue-se a Ele. Busque-o intensamente nesses momentos. É a meditação, né, gente? Aquela meditaçãozinha de 2 minutos. 2 minutos, de repente você tá no banho, durante o seu banho, né? Deixando a água cair, limpando, né? Fazendo aquela limpeza do seu corpo físico. Inclusive vai ser o nosso tema do Evangelho de hoje. É aquele momento de você fechar os olhos. Não muito tempo para não gastar água, né, gente? Mas é um momento seu, sozinho. Se conectar, agradecer. É aqui, ó. Busque-o, Deus, que está dentro de você, intensamente nesses momentos. O uso diário da meditação pode trazer grande mudança em você. Ajuda-o a solucionar problemas. Você cresce por dentro. É o conhece-te a ti mesmo, né, gente? Que Jesus fala, conhece-te a ti mesmo. Você alcança uma calma nova, diferente, um indiscutível estado de firmeza interior. Tomando a estrada rumo ao interior, você irá deparar com Deus e esperá-lo. Então, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente faz essa busca, a gente se fecha um pouquinho por dia, né? Para dentro, pensando em Deus,
né, tentando cada dia mais ouvir o nosso mentor, né, nosso anjo da guarda, a gente vai ficando mais firme, a gente vai tendo, por que a gente vai ficando mais firme, né, gente, com mais força? Porque a gente vai se enxergando cada vez mais espírito. E nessa nossa leiturinha, a gente tá puxando aqui uns linkzinhos do nosso evangelho que a gente vai falar hoje. Então a gente vai se entendendo mais espírito e menos carne. Aí a gente começa com essa meditação diária, a gente começa a dar menos valor naquelas coisas que você fala, meu Deus, por que eu briguei por causa disso? Por que eu dei tanta importância negativa para isso? Eu sei que amanhã isso vai acontecer de novo. Eu vou agir diferente. Eu vou agir diferente, eu vou falar diferente, né? Eu vou vibrar diferente, né? Então essa interiorização, esse conhece-te a ti mesmo, faz com que a gente fique cada vez mais forte para todos os problemas que vão aparecer na nossa vida. Como a gente diz, né? Como a gente sabe, como a gente estuda, a gente habita num planeta ainda de provas e expiações, onde a gente nunca vai ter a felicidade plena todos os dias. Sempre vai vir uma paulada, né? Sempre vai vir uma porrada. E eu tô pronta. Se eu sei da minha força interior como espírito, não como carne, eu sei que tudo passa. Eu tenho essa certeza de que tudo passa. Se a gente olhar lá para trás, vamos colocar 5 anos. Eu acho que eu não vou nem colocar muito, eu não vou nem colocar muito tempo, 10 anos, 5 anos. Faz uma regressão da sua vida, essa vida, né, gente, de 5 anos, e lembra de algum problema que você passou, que você falava assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta desse problema. E hoje você está aqui. Você passou por ele, você resolveu, você transpôs esse problema e está aqui. Porque você está crescendo espiritualmente. Então essa é a importância que ele falou aqui na mensagem. A importância da meditação. Um pouquinho por dia, 1 minuto, gente, que seja. 1 minuto por dia. Porque à medida que você vai se conhecendo, essa meditação vai ficando mais interessante para você. Você vai querendo mais, né? Você vai falar, não, 1 minuto tá muito pouco para mim, eu vou aumentar o tempo. Por quê? Porque você tá se conhecendo. Você tá se conhecendo, você tá passando pelos seus problemas de uma forma diferente. Você está vivendo melhor aqui na Terra, que é o objetivo, né? Muito boa essa mensagem, né, gente? Que a espiritualidade mandou pra gente. Então vamos fazer a nossa meditação agora, pra gente começar o nosso evangelho. Fecha os seus olhos. Imagina aquela imagem de Jesus bem forte, aí do seu lado, aí no seu lar, na sua casa, junto com a sua família, junto com você, mesmo que você esteja sozinha, sozinho. Os anjos, os assessores de Jesus que estão aqui com a gente. Vamos fazer uma vibração de gratidão por esse momento, por mais essa segunda-feira, mais esse momento, por mais essa reunião de energias boas. Pedir para que durante essa nossa união de amor, de fé, curas sejam feitas,
do nosso corpo físico e do nosso espírito, para que a gente possa ter ânimo cada dia mais para enfrentar os problemas que vão aparecer na nossa vida. Mesmo que você esteja enfrentando hoje essa aflição, hoje você vai ganhar uma força nova, uma força renovada, que é o conhece-te a ti mesmo, que vai te deixar mais forte. Agradecemos a espiritualidade que já está pronta para limpar cada cantinho do nosso lar, para fortalecer cada um da nossa família. Vai fluidificar as nossas águas, colocar o remedinho que a gente necessita para a nossa cura do corpo físico, para o nosso espírito, para o nosso emocional. A gente agradece por essa fé renovada mais uma vez. E assim a gente agradece a Jesus, a Deus e a toda a espiritualidade que se encontra presente aqui com a gente. E a gente inicia mais um evangelho com muito amor e fé, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso aí, gente. Então a gente hoje vai, como eu falei, ler a gente vai finalizar o capítulo 17, Sede Perfeitos, no item Cuidar do Corpo e do Espírito. Então a nossa mensagem veio tão a calhar, né? A gente vai estudar a importância de cuidar do corpo e do espírito. E quem traz essa mensagem, gente, é Georges, um espírito protetor. Então, se você tiver com o Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 11, tá? A leitura ela é curta, então vamos entender o que o espírito protetor está falando sobre cuidar do corpo e do espírito. E isso é legal, né, gente? A gente vive encarnado, né? A gente vive num corpo. Então, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estou dando mais importância para um lado ou para o outro? Então, vamos entender qual é o correto, né? A perfeição moral consiste na maceração do corpo. Quer dizer, ele está perguntando aqui que a perfeição moral, para a gente ficar moralmente perfeito, a gente tem que ficar fazendo penitência no nosso corpo. Para resolver esta questão, eu me apoio sobre os princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que é preciso considerar como cativa na carne, quer dizer, prisioneira, né? Então, se a gente tem uma alma dentro desse corpo, a gente tem que cuidar do corpo para poder ajudar a alma que está presa. É isso que ele está dizendo mais ou menos, né? Para que essa prisioneira viva a alma, se divirta e conceba mesmo as ilusões da liberdade, o corpo deve estar sadio, disposto, enérgico. Examinemos a comparação. Olha a comparação que ele faz. Ei-los então, ambos, corpo e alma, em perfeito estado. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Quer dizer, o corpo tem uma necessidade e a alma tem outra. Não é verdade? O que o
corpo pede é bem diferente do que a alma almeja. É preciso macerar o ego, acabar com o ego, exterminar o ego, isso mesmo, a vaidade. Aqui, 2 sistemas estão presentes. Gente, olha que interessante isso aqui, ó. Aqui, 2 sistemas estão presentes. O dos ascéticos, ele chama de ascéticos, são aquelas pessoas que querem abater o corpo, arruinar o corpo. E outro sistema, dos materialistas, que querem abater a alma. Então, se eu sou uma pessoa ascética, para mim o corpo não vale de nada. Então eu vou tentar destruir. Eu não vou dar valor nenhum em querer cuidar do meu corpo. Para quê? Isso vai prejudicar a minha alma. E ao contrário, aquela pessoa que é materialista, que a alma não tem muita importância, né? O mais importante é o corpo. Ao lado desses grandes partidos, formigam numerosas tribos de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, gostam com frouxidão, quer dizer, gostam com fraqueza e gozam com economia, quer dizer, aproveitam com economia. Não fazem nada certo. Onde então está a sabedoria? Onde então está a ciência de viver? Tanta gente se pergunta isso, né? Em nenhuma parte. E esse grande problema teria ficado, olha que legal, esse grande problema teria ficado inteiramente por resolver se o espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores, em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Então ele fala aqui, o correto não está em nenhuma parte, ou nessa ou nessa. Está na relação dos dois, né? Amai, então, a vossa alma, mas cuidai também do corpo, que é o instrumento da alma. Desconhecer, olha só, desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza, ou seja, a parte orgânica, né? É desconhecer a lei de Deus. Então, se eu não cuido da minha parte orgânica, eu estou desrespeitando as leis de Deus. Então, não é nenhum nem outro. Não o castigueis pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o faz cometer, e das quais é tão irresponsável quanto o cavalo mal dirigido dos acidentes que causa, né? Então hoje eu não cuido direito do meu corpo, amanhã eu vou ter um problema e eu vou culpar Deus, né? Sereis então mais perfeitos se tudo em martirizando o corpo, quer dizer, fazendo sofrer o corpo, com isto não ficais. Ele tá perguntando, sereis então mais perfeitos se em martirizando o corpo, com isso não ficais menos egoístas, orgulhosos e pouco caridosos para vosso próximo? Não. A resposta dele, não. A perfeição não está aí. Ela está inteiramente nas reformas que fareis o vosso espírito sofrer. Dobrai-o, o seu espírito, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. É o meio de o tornar dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição.
Então não adianta eu ter um corpo lindo, perfeito, e um espírito arrogante, prepotente, orgulhoso. Não, aqui ó, dobra ele, faz ele se humilhar, né? Essa é a vontade de Deus e é o único caminho que vai conduzir à perfeição. E aqui a gente finaliza a leitura. Tem uma questão que eu coloquei aqui sobre o corpo no Livro dos Espíritos. Se você está com o Livro dos Espíritos, é a questão 335 do capítulo Retorno à Vida Corporal, tá? Kardec pergunta assim: o espírito pode escolher o corpo em que deve encarnar ou somente o gênero de vida que lhe servirá de prova? Eles respondem: pode também escolher o corpo, pois as imperfeições desse corpo representam as provas que o auxiliarão a progredir, se vencer os obstáculos que encontrar. O espírito pode pedir, mas a escolha nem sempre depende dele. Então, tem tudo a ver a escolha do nosso corpo com tudo aquilo que a gente vai ter que passar aqui na Terra, né? O tipo de prova que a gente vai ter que passar. Tem tudo a ver. Mas é como ele fala, nem sempre, dependendo do que a gente está escolhendo, né? Lá na erraticidade, a gente vai ser atendido. Às vezes não. E a questão 166. Eu já deixei marcadinho aqui. No capítulo Pluralidade das Existências. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de se depurar? Vou repetir. Como que a alma pode, que não alcançou a perfeição, ou seja, a gente aqui, né, no planeta Terra, como que a gente pode alcançar a perfeição durante a vida corporal, acabando de se depurar, sofrendo a prova de uma nova existência, ou seja, voltando, reencarnando num outro corpo? E, gente, quantos corpos a gente já teve? Todos nós aqui, né? Por isso que a gente fala assim, eu não sou Paula, eu estou Paula, né? Eu não sou professora de educação física, eu estou professora de educação física. Eu não sei o que eu já fui lá para trás. Nós, quantos corpos a gente já habitou, né? Aí, eu vou ler a questão anexa a 166. Como a alma realiza essa nova existência, essa nova encarnação? Será pela sua transformação como espírito? Aí eles respondem: a alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Ou seja, para a gente evoluir, a gente precisa estar no corpo físico, tá? A alma passa, pergunta do Kardec, portanto, por muitas existências corporais? Os espíritos respondem: sim. Todos nós temos muitas existências corporais, é o que a gente falou. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Aí a gente lembra das crenças materialistas, né? Que acreditam que a gente vive essa vida e acabou, tudo acaba. Então isso é ignorância deles, não nossa, né? Que já tem esse aprendizado da vida eterna. Então tá.
só pra gente comentar sobre o cuidar do corpo e do espírito. Eu sei que vai ser assim como eu lendo, né, esse capítulo, a gente vai levando vários tapas na orelha, né, da espiritualidade, que a gente acha que está fazendo certo, mas não está, né? Esse capítulo, eu coloquei aqui, ele chama bastante a nossa atenção para que a gente está encarnado na Terra. Para nossa evolução, né? E para alcançar a perfeição. Mas se a gente viver, como o Espírito fala lá, né? No rigorismo da perfeição, querendo ser uma coisa ou outra, claro que a gente vai ter dificuldade emocional. Porque ninguém aqui é perfeito, né? Se a gente fosse, a gente não tava aqui. Se alguém aqui se acha perfeito, se prepara, porque daqui a pouquinho vai voltar pro plano espiritual. Você não é daqui. Mas não se preocupa, gente. A gente vai chegar na perfeição, sim, né? Você pode... Não vai ser nessa existência ainda. Isso eu te garanto. E nem na próxima. A gente está um pouquinho longe da perfeição, mas a gente está no caminho certo, né? Só da gente estar aqui estudando, se esforçando, a gente está no caminho certo. A gente fala assim, a gente ouve muito isso, né? Mas, e aquela pessoa que mata, fez tanta maldade aqui com as outras, maldade de maldade mesmo, né? Crimes. Todo mundo é filho de Deus, gente. Todo mundo é filho de Deus. Ninguém é mais ou menos. Mas a diferença é que uns escolhem um caminho mais demorado, mais tortuoso, né? Então vai demorar para chegar na perfeição. Essa é a diferença, mas vai chegar. Daí vem o desafio da gente cuidar do corpo e do espírito, que é o segredo do equilíbrio, né? O espírito, no texto, ele fala dos ascéticos, como a gente comentou, que acham que tem que ficar martirizando o corpo em prol do espírito. Eles acham que o corpo atrapalha e atrasa a evolução do espírito. Então eles ficam, aquelas cenas, né, que a gente vê nos filmes, não é nem filme, na verdade é a realidade, né? Ficam se batendo, se autoflagelando, né, se castigando. São os ascéticos, que acham que o corpo não serve para nada. E ele fala também dos materialistas que não acreditam na vida após a morte, né? Não acreditam na vida espiritual e tem que tirar o máximo de proveito das questões orgânicas que a vida oferece, que a vida material oferece, né? Com todos os vícios e os excessos que o mundo proporciona. E depois ele vai ver, né? No final da vida dele, ele vai tentar se voltar para Deus, né? Que é o que a gente falou. Que Deus é esse que essas pessoas acreditam, né? Que faz a gente nascer e morrer. E acabou, tudo acabou, né? Então, se eu sou materialista a esse ponto, pra que eu vou me preocupar com a alma? Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou morrer, né? Então esses são os materialistas, que lá no finalzinho, até me veio agora uma lembrança de eu não sei aonde eu vi, é uma matéria, se eu não me engano foi na Netflix, em algum documentário onde os médicos falam que todos, a maioria dos médicos revelam isso, né? Que quando existe um paciente que está
no último suspiro, né? Nos últimos suspiros de vida terrena, é o momento onde eles se arrependem, onde eles gostariam de voltar, de fazer tudo de novo, mas aí já é tarde, né? Aproveitou, viveu uma vida completamente desregrada e tarde demais vai se preocupar com a alma. São os materialistas, né? A Rita fala no filme, o Código da Vinci tinha um homem da igreja que era o assassino e usava aquela cinta de silício na perna para se machucar em nome de Deus. E isso, em nome de Deus. Eles buscam Deus, isso. Mas se realmente se arrepender no finalzinho, menos mal, né? Mas eu posso escolher um caminho do meio, né? Onde eu posso fazer o uso do meu corpo para o meu crescimento espiritual, que é a relação corpo-espírito, né? Eu fico longe dos excessos de alimentação, excesso do álcool, das drogas, do sexo desregrado, longe da vaidade, né? Dos vícios morais. Eu procuro praticar qualquer atividade física também sem exageros, porque o culto exagerado ao corpo também não é saudável, né? A gente lembra, eu que trabalho com isso, né? A gente vê pessoas tomando tanta coisa errada, substâncias erradas, né, em prol do corpo físico, com medo de envelhecer, medo de não ter aquele corpo que não sei como eu posso dizer, que o mundo pede, né, abdômen tanquinho, aí acaba se voltando tanto pro corpo que esquece realmente de trabalhar a parte espiritual. E essa pessoa, no momento do desencarne, o espírito fica preso naquele corpo, porque não está pronto para deixar aquele corpo que ele tanto cuidou, que ele tanto colocou no altar, né? Esqueceu da parte espiritual, né? Isso, André Luiz foi chamado de suicida quando ele chegou no plano espiritual, quando ele desencarnou, e ele não entendia a razão. Isso mesmo, a gente sempre fala, gente que não assistiu o Nosso Lar, assiste, tá? Que é um filme top para ensinar esse lado do mundo, como funciona um pouquinho o mundo espiritual. E como a gente, até coloquei aqui, gente, olha que como nada é por acaso, né? A gente falou no início na nossa leiturinha, a prática da meditação, da respiração, né? Do autoconhecimento. Então eu não preciso deixar de cuidar do meu corpo, né? Isso, o Jair fala, envelhecer é um preparo ao desapego do corpo. Então, cuida do seu corpo, mas envelhece cuidando do espírito. Porque todo mundo aqui vai desencarnar. Todo mundo. Né? Daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Te garanto. É um segredinho, não conta pra ninguém. E aí a gente tem que lembrar sempre que a gente fez um planejamento reencarnatório para cumprir aqui na Terra com nobreza, né? Como a gente fala do corpo. A gente escolhe um corpo adequado ao que a gente vai ter que passar, né? Então, se eu sei lá no plano espiritual, se eu sei que eu vou ter que passar por provas de força, eu vou ser um trabalhador que eu vou trabalhar nos portos, em portos de navios, né, carregando. Então eu vou escolher um corpo forte para eu poder passar pelas provas que eu tiver passar, e por aí vai, né? Mesmo com
defeitos, né, no corpo físico. Bom, vamos continuar. E como o Espírito fala, né, para essa parte da reencarnação, da encarnação, vem o Espiritismo mostrar de vez, como eles falam, vem descortinar todo o mistério que existe entre a vida física e a vida espiritual. E vem mostrar todas as leis que regem toda essa população de encarnados e desencarnados. Porque tanto para encarnado como desencarnado existem leis que a gente tem que cumprir, a gente tem que seguir. Mais uma vez lembrando, a gente não é eterno aqui na Terra. A gente tem leis para seguir, para a gente poder passar para o outro lado de uma forma mais digna, né? E obrigatoriamente a gente tem que equilibrar essas duas forças, do corpo e da alma. Então a gente tem que ter a plenitude de saber que a gente vive na carne, né? A gente vive no corpo, mas somos espíritos. A gente não pode esquecer disso. Mais uma vez lembrando do início da mensagem. Somos espíritos com sede de evolução e de liberdade. Quanto mais a gente evolui, menos a gente reencarna. Então a gente não pode perder tempo hoje, aqui, nessa vida, tanto com as coisas materiais, como o Espírito fala no final, né, de submetei o vosso espírito, humilhai. Então, trabalha o seu espírito. Quanto mais a gente evolui, quanto mais degrauzinhos a gente sobe na evolução, menos a gente reencarna aqui na Terra, que é um planeta de sofrimento, de dor ainda. E como eu falei, menos a gente reencarna. Mesmo um corpo com limitações, né? Aquela pessoa que a gente conhece que vive numa cadeira de rodas, que de repente é deficiente visual ou deficiente auditivo, né? Que tem uma limitação. Ela tem condições de evoluir espiritualmente, cumprindo o que ela veio fazer aqui. Na minha família, na verdade, na família do pai dos meus filhos, existe um primo que ele reencarnou, mais ou menos a história dele. Hoje ele tem 30 e poucos anos. E aí ele começou desde pequenininho a apresentar limitação. E ele já começou a ter que entrar numa cadeira de rodas, logo pequeno, criança. E aí acabaram culpando a mãe dele por durante a gestação fumar, né? Apesar dela ter diminuído bastante o cigarro durante a gestação. Mas a gente sabe que não é, né, gente? Não adianta a gente ficar querendo arrumar desculpa, não. Hoje ele é cadeirante, né? Não tem como não ser. Mas claramente foi uma escolha do espírito dele reencarnar nesse corpo limitante. Mas, gente, ele é de um espírito formado, se formou em 2 faculdades, ele vai atrás das coisas dele. Nada segura essa pessoa, nada segura essa criatura. Coisa mais linda de se ver. E aí? E a gente que não tem limitação nenhuma? O que a gente está esperando? Apesar da gente estar aqui, lógico, né, estudando sobre o espírito, sobre nós espíritos imortais. Mas se você tem alguma dúvida, alguma
algum desânimo, deixa de lado. Não desanima. Você tem tudo para ser um espírito rico, com a tua saúde. E eu coloquei aqui pra gente não esquecer, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Mais uma vez, lembrando dessa pessoa que eu falei agora. Para ele estar passando por essa prova, por essa expiação, enfim, da cadeira de rodas, do corpo limitado, né? Ele tá resgatando algo que ele fez lá atrás no passado, porque ele nasceu assim. Ele desde criancinha, né? Então, mais uma vez a gente fala, caramba, mas, poxa vida, a fala do materialista, né? Que Deus é esse que deixa uma criança dessa forma, sem andar. Não é que Deus é esse. Foi escolha dele. Somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que eu estou fazendo hoje, agora, nessa encarnação, nessa existência que eu vou deixar para mim lá na frente, quando eu reencarnar, porque eu vou reencarnar? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que você tem feito hoje? O que você vai deixar para você na tua próxima existência? Ninguém sofre de uma determinada doença à toa, pelo acaso, né? Ninguém adquire uma doença física ao acaso. Então, gente, ser perfeito é fazer bem feito aquilo que você tem que fazer, usando as condições do seu corpo, aquilo que a gente tem, o nosso corpo, que é uma máquina perfeita e muito poderosa, né? A gente só dá valor pro nosso corpo quando a gente quebra alguma coisa, né? Quando acontece alguma... Ainda mais a gente de academia, quando acontece alguma coisa que a gente fica limitado, a gente fala, meu Deus, eu era feliz, eu não sabia. Puxa vida, eu acordava cedo, ia treinar, e eu reclamava, e agora eu não posso mais. Ou pelo menos por um tempo, né? Então a nossa máquina, o nosso corpo é perfeito, é poderoso. Então a gente tem que cuidar dessa máquina, né? Sem deixar de lado o que o Cristo veio ensinar pra gente, que é a prática da caridade, do amor ao próximo, seja ele quem for, né? A gente sempre fala sobre o amor ao próximo, seja ele quem for. Pelo menos o perdão, um olhar amoroso, né? Mesmo para aquela pessoa que não queira seu bem, não deseje o mal. E a gente tem a certeza, gente, como a gente falou da perfeição, né? De chegar à perfeição. Deus cria todos os espíritos, todos, eu, você, todos, a partir do mesmo ponto de partida, tá? Ele não dá privilégio para ninguém, não dá preferência, né? Porque senão seria injustiça, não é verdade? E Deus, como a gente aprende, é soberanamente justo. Então, começa a prestar atenção, vigia as suas orações, vigia as suas ações, né? Com orações, vigia as suas vontades, seus pensamentos. Aqui, principalmente aqui na Terra, como a gente fala, né? Dentro desse corpo. Quais são as minhas vontades, né? Como a gente fala, o meu corpo tem uma necessidade e a minha alma tem outra. Então não se distancia.
não culpe, não sinta inveja, né? Ah, mas aquela pessoa, por que aquela pessoa nasceu rica, eu nasci pobre, por que eu nasci deficiente? É isso. Deus cria todo mundo do mesmo ponto de partida. Cada um tem a sua escolha. Então começa a fazer novas escolhas para daqui para frente a sua vida ter menos aflições, menos sofrimentos, você ter que passar por menos expiações, né? E que as nossas provas comecem a ser mais brandas. É só a gente querer, né? Valorizar o nosso corpo, né? Que a gente ganhou do nosso Pai maior. E lembrar sempre, a gente não é um corpo, a gente não é um corpo com espírito, a gente é um espírito com um corpo, tá? Eu até coloquei aqui, gente, tem uma... no capítulo 4 do Evangelho, eu acho que é o capítulo 4, que fala sobre a necessidade da encarnação. Eu não lembro do capítulo, do nome, eu vou ver aqui agora. Se vocês quiserem fortalecer essa parte da necessidade da encarnação, capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E tem 25, necessidade da encarnação, tá? Que é maravilhoso. Tem lá no YouTube, tá? Para quem quiser ver o Evangelho sobre a necessidade da encarnação lá no YouTube. E é isso, gente. Quanto mais a gente aprender sobre o espírito, sobre a vida espiritual, né? Sobre o nosso retorno à vida espiritual, sobre o nosso retorno à vida corporal, eu garanto para vocês, eu garanto, a sua vida vai ficar melhor. Para você, para o teu autoconhecimento e para quem vive com você. Né? Como a gente sempre fala, quando eu me transformo, tudo se transforma ao meu redor. Né? Então, cuida do seu corpo, cuida da sua alimentação, mas não deixa de fazer a sua reforma íntima, de alimentar o seu espírito, que é o que a gente está fazendo aqui. Dê mais valor a filmes, a livros espiritualistas. Tá bom? Então é isso. Daqui a pouco o Instagram vai mandar eu desligar. Então a gente finalizou o nosso evangelho. Muito feliz de mais um evangelho a gente junto, que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprende, viu, gente? Naquele momento que você tiver dúvida, que você tiver com algum sentimento de tristeza, de raiva, de mágoa, lembra dos evangelhos, tá? Lembra de Jesus, né? A velha frase, né? Na dúvida, o que Jesus faria? Tenta fazer igual Jesus, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece final pra gente encerrar. Fecha os olhos, agradecemos a espiritualidade, agradecemos a Jesus sempre à nossa frente, agradecemos as curas do nosso corpo físico e do nosso espírito que foram feitas, agradecemos aos irmãozinhos desencarnados que se encontram com a gente, que agora vão retornar para o plano espiritual para continuar os aprendizados. Pedimos a Deus para que tenhamos sempre essa força interior renovada, para que tenhamos sempre a nossa fé na vida futura renovada, para que todos os problemas que surgirem na nossa vida a gente possa passar com amor, com cautela, com paciência,
sem magoar, sem machucar ninguém. É o que Deus espera de nós. Somos todos irmãos, que a gente possa cuidar um do outro e nunca negar ajuda. Para isso a gente está aqui, para se fortalecer espiritualmente. E que a gente saiba cuidar do nosso corpo físico, que é um instrumento tão importante aqui na Terra. Agradecemos a espiritualidade, que já fluidificou nossas águas, já limpou cada cantinho dos nossos lares, que agora vão retornar muito felizes para o plano espiritual. Finalizamos mais um evangelho dizendo graças a Deus, que assim seja. Estaremos aqui daqui uma semana. É isso aí, gente. Muito, muito. Telzinho, não tem problema, vai ficar salvo, tá? Assiste depois, põe a sua água. Mesmo que vocês assistam depois, gente, gravado, põe a água, viu? Não deixa de colocar água para fluidificar, não. Tá bom? É isso. YouTube, Paula Sani Espiritismo, tá lá. Acho que é o item, é o vídeo de número 15, Necessidade da Encarnação, tá? Então vamos aprender cada vez mais sobre a espiritualidade, gente. A gente não sabe quando que vai ser o nosso regresso pro plano espiritual, né? Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, pode ser daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas quanto mais a gente aprender, melhor pra gente, né? Pra gente despertar no plano espiritual mais rápido e começar a aprender, a trabalhar, né? A participar de tudo que acontece lá do outro lado. E o mais importante, reencontrar com os nossos entes que já partiram, pra gente poder reencontrar mais rapidinho, né? Uma semana linda pra vocês, gente, iluminada, abençoada, pra cada um de vocês, viu? Amo vocês de todo o meu coração, gente. Se cuidem de corpo e alma, tá? Semana que vem a gente inicia um novo capítulo, tá bom? Fiquem com Deus, sempre meditando um tiquinho por dia, não esqueçam, tá bom? Um beijo, gente, fica com Deus. Tchau.